informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa terça-feira, dia 7 de agosto, levando para vocês os seguintes destaques. Plantio de verduras no semiaberto de Dourados, dando resultado. Quebra no milho deve chegar a 30% em Dourados, mas produtor descarta prejuízo. Exportação de soja do Brasil passou de 8 milhões de toneladas em julho. De pão de queijo a carne bovina, produtores e empresas do Brasil enfrentam 20 barreiras comerciais. E o BNDES tem novo programa para liquidação integral de dívidas rurais. Uma picape diesel automática com 7 airbags, 5 e 3 com tela de 8 polegadas, sistema anti-capotamento e 5 anos de garantia. Só pode ser a melhor compra. Escuta essa! Ranger Diesel Automática 2019 a partir de 118.490 à vista. Isso mesmo, diesel automática. E mais, consulte condições especiais da Limited 4x4 automática com taxa zero em 36 vezes e bônus de até 10 mil no seu usado. Ranger, essa é a melhor compra. No trânsito, a vida vem primeiro. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. A terça-feira será ensolarada em Dourados e região e não chove mais. Temperatura de 14 graus agora cedo e a máxima não passa de 25. Estamos na lua minguante. A Semente Cepad é uma empresa do ramo de sementes de pastagens, atendendo Dourados e todo o estado com ótimos preços e condições de pagamento. A Cepad tem variedade de braquiárias, Marandu, Piatã, Decumbens, MG4, MG5 e também os pânicos Aruana, Massai e Mombaça e Rusizienses com ótimo preço e prazo de pagamento. Entrega imediata na sua propriedade rural. A Cepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada, associada a Embrapa e a Unipasto. Sementes Cepad, vem Mar Torres, esquina com a Benjamin Constant, antiga Sementes Fandango. Telefones 3422-3362 e 99972-1541. Fale com o Celso ou o Vinícius. A manteiga é apreciada pelo seu sabor e alto valor nutritivo. Ela possui vitaminas A, D, E e B12 e minerais como cálcio, fósforo, potássio, sódio, entre outros. No seu café da manhã ou no lanche, a manteiga Cambi é muito mais qualidade e gostosa na hora de você degustar o pão, o bolo e outras delícias que você põe na mesa. Manteiga é Cambi, é daqui. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços. O Friboi de Ponta Porã pagou R$ 136,00 pela arroba do boi gordo com 30 dias para o pagamento. No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, R$ 135,00 à vista. No Friboi, vaca gorda R$ 127,00 a prazo. No Brasil Global, a R$ 125,00 à vista. Em Dourados no disponível, saca de milho a R$ 30,00 e a de soja a R$ 75,00, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,73 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra, fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Sem nem barra é garantia do plantio até colher a produção.
com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Para não depender de fertilizantes sintéticos, ter custos menores de produção e reduzir impactos ambiental, pesquisadores e produtores se uniram na busca por adubos orgânicos. Experiências executadas em propriedades goianas e na área experimental em agroecologia da Embrapa Arroz e Feijão em Goiás encontraram na utilização de resíduos da lavoura e pecuária, a solução ideal para nutrir as plantas e, ao mesmo tempo, recuperar e conservar os solos. O material orgânico foi avaliado em culturas do arroz, feijão e milho, que mantiveram bons índices de produtividade, além de manter ou melhorar a qualidade do solo. De pão de queijo a carne bovina, os produtores e empresas do Brasil enfrentam 20 barreiras comerciais impostas por outros países no comércio internacional. O mapeamento foi feito pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI, e divulgado ontem. As barreiras são estabelecidas pelos países para dificultar a importação de produtos de outras nações ou pode aparecer na forma de subsídio, dando benefícios para as empresas locais. Contra o produto brasileiro, o estudo identificou barreiras sanitárias e técnicas, cotas tarifárias, concessão de subsídio, entre outras barreiras. O Brasil é mais afetado no setor da agroindústria, porque é muito competitivo. Com isso, outros países estão criando normas e barreiras mais sofisticadas para conter o produto brasileiro, afirmou a gerente de política comercial da CNI, Constanza Negro Biasucci. Das 20 barreiras contra o Brasil, 17 foram adotadas por economias que integram o G20, grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo e a União Europeia. A prefeita Délia Razuc destacou o resultado da parceria firmada entre a Secretaria Municipal de Agricultura Familiar, a SEMAF, e a AGPEM, a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, para a unidade do regime semiaberto em Dourados. O programa está relacionado à produção de hortaliças e legumes, que atende, em termos de consumo, a própria unidade prisional e ainda alguns setores da Prefeitura, como os CRAS, Centro de Referência em Assistência Social. Além disso, proporciona oportunidade de trabalho aos detentos e, com isso, a possibilidade de remissão da pena. Délia recebeu em seu gabinete, na semana passada, o diretor do Presídio Semiaberto de Dourados, José Nicásio Nascimento, que repassou à prefeita todas as informações a respeito do andamento do programa e os resultados já obtidos. Ele lembrou ainda que se trata de uma produção orgânica que inclusive terá o seu selo de garantia em breve. A área é de 3.000 metros quadrados, com cultivo de alface, couve, repolho, beterraba, cenoura, entre outras verduras. Estão também em processo de implantação a plantação de goiaba, caju e mamão. A AGPEM seleciona os custodiados e coordena as atividades, enquanto que a Prefeitura disponibiliza máquinas e orientação técnica. Esse termo de cooperação mútua entre a AGPEM e a Prefeitura de Dourados, firmado no ano passado, tem apoio ainda de pequenos produtores do município, Ministério Público Estadual e da Agraer. Nessa semana, como informou o diretor à prefeita, aproximadamente 2.000 pés de alface serão repassados à Prefeitura, que fará a distribuição aos CRAS do município.
A juíza federal substituta da 7ª Vara do Distrito Federal, Luciana Raquel Tolentino de Moura, determinou que o governo não conceda novos registros de produtos que contenham como ingredientes ativos o glifosato, a abamectina e o tiram, presentes em agroquímicos, em processo movido pelo Ministério Público Federal. Na decisão tomada na última sexta-feira, a juíza determinou ainda que o governo suspenda, no prazo de 30 dias, o registro de todos os produtos que utilizam essas substâncias até que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, conclua os procedimentos de reavaliação toxicológica. A decisão envolve empresas como a Monsanto, que comercializa, por exemplo, a soja transgênica, resistente ao herbicida glifosato, plantada em larga escala aqui no país. No Brasil também há autorizações para o plantio de milho e algodão, resistentes ao glifosato. Metade dos 30 mil hectares de algodão plantados em Mato Grosso do Sul já foram colhidos. E enquanto os trabalhos continuam avançando positivamente no campo, o índice que baliza as cotações do mercado interno acumulou queda de 7,5% em julho. Isso acontece principalmente pelo aumento da maior oferta do produto com a colheita. O diretor executivo da Ampasul, a Associação Sul-Mato-Grossense dos Produtores de Algodão, Adão Hoffmann, diz que pelo menos a metade da colheita no estado não deve deixar o país, consequentemente sendo afetada por essas variações de preço. Segundo ele, entre 40% e 50% da safra deve ser exportada. E a safra de algodão aumentou 28,5% em relação à última colheita, informou a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Serão colhidos no país quase 2 milhões de toneladas de algodão em pluma, um recorde para a safra brasileira. Entre os principais motivos para o crescimento da produção estão o aumento da demanda mundial e a preferência do consumidor pela fibra natural em detrimento da sintética. A Vara de Fazenda Pública de São Carlos, São Paulo, cedeu à pressão de ativistas e suspendeu o leilão online de bovinos que a prefeitura da cidade iria realizar ontem. Eram vacas, bois e bezerros resgatados nos últimos anos e não reclamados pelos proprietários. Gado esse que seria ofertado por valores de abertura entre R$ 480 e R$ 1.600. O cancelamento foi resultado de uma ação judicial pedida pela Associação Brasileira de Advogados Animalistas, com base numa lei municipal que defende que os animais de grande porte devem ser doados para entidades de proteção animal. Um absurdo, disse Ciro Pena Júnior, presidente do Sindicato Rural do Vale do Rio Grande, sediado em Barretos, e membro da Comissão de Pecuária de Corte da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo. A Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, realiza nesta terça-feira reunião para debater a prorrogação do Programa de Regularização Ambiental, o PRA, e o novo critério, o conceito de identidade ecológica, trazido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da constitucionalidade do Código Florestal em fevereiro deste ano. A extensão do prazo de adesão ao refinanciamento dos débitos do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, o FUNRURAL, também é tema da reunião dessa terça. Será discutida a prorrogação por mais 60 dias da medida provisória que estende o prazo de adesão ao Programa de Regularização Tributária Rural até 30 de outubro deste ano. Para não caducar, a medida provisória precisa ser aprovada até o dia 11 desse mês. O sorgo acompanhou o cenário de preços mais altos para o milho. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, a tonelada do grão concentrado fechou em julho cotada em média R$ 472 em São Paulo, sem o frete.
A indústria brasileira de carne suína e de frango deve observar custos mais altos no segundo semestre, diante do tabelamento de fretes e da disputa comercial entre Estados Unidos e China, mas também deverá presenciar preços fortalecidos por essas carnes, em razão da demanda internacional firme. Estamos trabalhando com custos mais altos, com perspectivas de que não vão baixar. Tem a tabela de fretes, mas os níveis de preço para as carnes também estão mais altos. Houve diminuição de produção e a exportação por causa da demanda lá fora, afirmou o vice-presidente de mercado da BPA, Ricardo Santin. A colheita do milho safrinha chega a 50% da área cultivada em Dourados e região. O avanço dos trabalhos no campo tem confirmado a quebra na produtividade estimada em 30%, avaliou o presidente do Sindicato Rural de Dourados, Lúcio da Malha. Por conta do longo período de estiagem, são esperados uma média de colheita de 60 sacas por hectare, embora o número seja ainda considerado precoce. Apesar do produtor colher menos nessa safra no comparativo com o ano passado, da Malha disse que economicamente não haverá prejuízos para o campo. O motivo é o bom preço do milho no mercado. A Coca-Cola lançou sua versão com sabor de café no Brasil. Na última semana, chegou aos supermercados do país a Coca-Cola Plus Café Expresso, nome dado ao produto que terá 40% a mais de cafeína em relação à Coca original e 50% menos açúcar. A embalagem será em latas de 220 ml, que, segundo a marca, atende ao objetivo de oferecer unidades com tamanhos menores. O preço sugerido pela empresa é de R$ 2 a R$ 2,50. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, aprovou um novo programa de créditos para liquidação integral de dívidas de produtores rurais ou cooperativas de produção. Segundo o banco, o objetivo é equacionar o endividamento do setor agropecuário do país. O novo programa, solicitado pelo Ministério da Agricultura, possui limite orçamentário de R$ 5 bilhões. Poderão ser incluídas operações de crédito rural de custeio ou investimento fechadas até 28 de dezembro de 2017, além de dívidas contraídas com fornecedores de insumos agropecuários ou instituições financeiras. As exportações de soja do Brasil alcançaram os 8 milhões e 200 mil toneladas em julho, o melhor já registrado para esse mês, informou a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC. Segundo a associação, a disputa comercial entre os Estados Unidos e a China, o bom preço da soja no mercado internacional e a forte depreciação do real diante do dólar norte-americano estão contribuindo para o cenário positivo da exportação da soja brasileira em 2018. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E na Viraí, na Rua Brasil 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Senado analisa projeto que aumenta a quantidade de biodiesel ao óleo diesel. Em meio à crise por demanda de combustíveis desencadeada pela greve dos caminhoneiros, novas alternativas para substituir a dependência do Brasil aos combustíveis fósseis foram apresentadas. Uma delas, do senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, eleva para até 15% o percentual de biodiesel no óleo diesel, na maioria dos estados. E nas cidades brasileiras, com população acima de 1 milhão de habitantes, o combustível usado no transporte público deverá ter 20% de biodiesel na sua composição. A proposta ainda cria um grupo de trabalho e estabelece a realização de testes para verificar a viabilidade do uso de 100% de biodiesel.
Álvaro Dias disse que o biodiesel deve ser lembrado pelo governo como um aliado para diminuir a necessidade de combustíveis fósseis pelo país. O governo esqueceu o biodiesel e nós estamos tentando relembrar ao governo que o biodiesel é uma solução, inclusive ecologicamente perfeita. Estaríamos aí certamente proporcionando uma redução significativa do preço do diesel no nosso país. Hoje, no Brasil, são permitidos 10% de biodiesel ao óleo diesel vendido ao consumidor. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a estimativa de consumo do combustível renovável é de 5,3 bilhões de litros só em 2018. Miguel Lacerda, diretor do Departamento de Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, fala das vantagens de biocombustíveis para o país. Hoje, quando se vai num posto de gasolina, a gente compara o mesmo preço do combustível fóssil, compete igual com o combustível renovável. Só que o renovável tem lados positivos para essa sociedade. Além da geração de emprego, de renda, que é muito maior, ele tem um grande efeito na retenção da emissão de CO2. Essa retenção pode chegar até, numa eficiência, 70% a 80% maior. O projeto que amplia a quantidade de biodiesel no diesel brasileiro deve ser analisado pelas comissões de Infraestrutura e Assuntos Econômicos em decisão terminativa. Da Rádio Senado, Paula Groba. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Conide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembarra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos uma excelente terça-feira a todos e marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.